deputado Fernando Monteiro. Bom dia a todos e todas parlamentares presentes a essa audiência. Primeiro, agradecer o convite de estar num espaço democrático para debater um tema muito importante e caro a toda a população brasileira, porque quando a gente debate o serviço público, nós temos que fazê-lo de forma a olhar sempre o destinatário final do serviço público, que é a nação brasileira, que são os patriotas aqui, os cidadãos brasileiros, né? E a gente precisa ter essa noção. Queria abrir o tema cumprimentando também os demais expositores, né? Renata Viena, que me antecedeu agora, doutor Humberto Martins também, o Ismar Viana, o Ricardo de Oliveira e também o doutor José Gozzi. Cumprimentar também a parceria na bancada de hoje e iniciar o nosso tema. Eu que sou servidor do Judiciário da União, colocando que qualquer reforma administrativa ela tem que ser olhada sempre pelo prisma da gestão do serviço público. Infelizmente, a proposta do governo já começa pecando por aí, porque traz uma reforma administrativa com olhar de ajuste fiscal. Não há como, senhores, no direito administrativo, nós tentarmos melhorar a prestação de serviço público, melhorar a efetivação e o controle da qualidade na prestação de serviço público, olhando para um ajuste fiscal. Isso é um erro primário, porque coloca o Estado não sob a ótica da prestação do serviço, e sim do custo do serviço. E aí a gente tem que diferenciar uma visão de gestão de recursos humanos para uma visão de gestão de recursos econômicos financeiros. Neste debate, inclusive, a doutora que me antecedeu colocou muito bem. Foi previsto uma emenda constitucional, a 19, no artigo 41 da Constituição, que lá atrás se iniciava, então, uma vontade de se aperfeiçoar as competências, a gestão e a qualidade do serviço público, quando incluiu no artigo 41 o seu inciso 3º, né, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. E aqui a gente já começa a colocar o seguinte: não há condição, presidente, de nós fazermos um debate aprofundado da gestão de competências, da avaliação do servidor público, que ao final e ao cabo é a avaliação da prestação do serviço público, sob a ótica de uma reforma administrativa que tenta impor a nós a visão mercadológica da economia. Tanto é verdade que hoje nós todos fomos surpreendidos com a decisão do TCU, que coloca o governo a trazer os dados sobre os quais se baseou essa economia que alega que terá na reforma. Uma reforma séria e necessária que o Brasil precisa, do ponto de vista da administração pública e da organização dos servidores públicos, ela precisa ter, fundamentalmente, na sua raiz, a prestação do serviço, a qualidade daquilo que se espera. Nós estamos vendo aí que vários órgãos já têm as suas avaliações. A gente não parte deste debate, nobres parlamentares, como se nada houvesse, como se a administração pública nada tivesse para avaliar os servidores. O artigo 132 da Lei 8.112, que é um dos estatutos mais avançados que trata sobre o serviço público, o servidor público, ele tem ali vários incisos no seu artigo 132 que permitem à administração avaliar. Inclusive, coloca o artigo 132 são causas de demissão do servidor público. Então, eu acompanhei muito os debates como estudioso do direito administrativo, especialista em direito administrativo, sobre o que vem se falando de estabilidade. Tentam vincular a avaliação de desempenho à estabilidade. Outro erro fundamental. A avaliação de desempenho, ela é permanente ao Estado. A estabilidade, na regra constitucional de hoje, tem um tempo e, a partir daí, o funcionário público, o servidor público se torna estável.
mas isso não encerra propriamente dito a avaliação de desempenho, que deve ser constante. E daí a nossa crítica ao texto da reforma, porque o texto da reforma, primeiro, tenta resolver um problema que a Constituição de 88 já fazia a previsão da necessidade de lei complementar, ordenar, organizar a avaliação dos servidores públicos. Isso já tinha previsão na própria emenda 19. E as casas legislativas, por inúmeras dificuldades, inclusive de critérios técnicos e objetivos, que é outra crítica, que isso aí fica no segundo momento. Nós temos aqui um tempo bem ajustado para discorrer sobre um tema tão amplo e que trabalha as estruturas de todo o serviço público nacional. Mas, voltando ao assunto, nós temos, então, já um texto constitucional que determina, por lei complementar, a avaliação de desempenho. De modo que a PEC, que o texto da PEC, ao tentar a possibilidade de melhorar, faz uma confusão danada, não esclarece nada, não contribui. Servidores públicos, e aí eu falo como servidor e como representante de uma federação, e também sou diretor da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal. Ninguém aqui é contra a avaliação dos servidores. Pelo contrário, a avaliação deve ser permanente, aperfeiçoada, porque os serviços públicos precisam de aperfeiçoamento constante. A pandemia foi um exemplo disso, presidente e nobres parlamentares. A pandemia trouxe a todo o serviço público uma nova realidade, e os servidores tiveram que se adaptar às novas tecnologias, tiveram que fazer novas adaptações, ora no home office ao desespero, né, que aí a pandemia trouxe essa nova realidade para nós, e os servidores públicos tiveram que acompanhar para não deixar a prestação do serviço público cair. Basta perguntar quem na pandemia não se utilizou de serviços públicos. Ora, uns serviços ficaram deficientes em razão do próprio lapso temporal, ora, outros tiveram que exercer uma verdadeira reinvenção da prestação de serviço. E isso tudo deságua na qualidade. E o nosso receio não é da avaliação, mas é dos critérios de avaliação, é da forma que a avaliação pode ocorrer. A avaliação de desempenho dos servidores, a discussão da estabilidade, vem num contexto onde o governo claramente tenta precarizar o vínculo entre o servidor e o Estado. A ingerência política fica cada vez mais clara, de modo que alguns trechos da reforma podem fazer a gente voltar a um Estado pré-1988. E houve uma luta muito intensa para que o Estado se tornasse cada vez de forma mais eficiente, adotando o princípio da moralidade, da impessoalidade. São princípios, inclusive, constitucionais aplicados ao serviço público. Então, esse debate inserido neste texto, ele é prejudicial. Prejudicial ao país, prejudicial aos setores que tentam, de forma responsável, organizar o Estado para que ele preste serviços de qualidade e eficientes. Nós temos essa preocupação, mas debater um assunto de tamanha envergadura dentro de um texto de proposta de emenda à Constituição, tão confuso como o que agora foi apresentado, não é producente. Nós não temos como avançar de forma séria com aquilo que a gente já debateu aqui em várias outras sessões, inclusive algumas anteriores foi debatida aí a questão da estabilidade como garantia da qualidade de um serviço público eficiente. Então, nós temos que voltar um pouquinho no artigo 41 da Constituição, para a gente colocar o seguinte: olha, é preciso, e nós concordamos que tenha que haver uma lei que organize a avaliação dos servidores, não com a intenção punitiva, embora dessa avaliação possa ocorrer também a punição. Mas
a avaliação do servidor deve ser para aprimorar o serviço por ele prestado à sociedade brasileira. E aí, deputado, eu não posso deixar de registrar, por exemplo, que em algumas ideias de avaliação estão desconsiderando, por exemplo, a estrutura oferecida ao servidor para que ele possa trabalhar. Como, então, avaliar a produtividade de um servidor se o próprio Estado não fornece a ele mecanismos para que desempenhe com excelência? Estava vendo uma matéria do jornal O Dia, por exemplo, que houve a ideia de colocar, inclusive, na avaliação dos servidores, a opinião dos usuários daquele serviço. É louvável a iniciativa, mas nós temos que, então, diferenciar se a baixa produtividade é em razão de aspectos inerentes ao servidor ou se essa deficiência na produtividade é inerente à falta de estrutura estatal para que ele possa exercer o trabalho dele. E aí entra a estabilidade. E aí entra, por exemplo, que o policial deve ter estrutura tecnológica adequada para a solução dos crimes, que a Polícia Rodoviária Federal tenha equipamentos capazes, né, de garantir o trabalho de segurança das rodovias federais, que os professores tenham condições adequadas de lecionar suas aulas, né, que os auditores tenham independência funcional para apontar equívocos ilícitos sem temer, né, rechaços de superiores ou de agentes externos. Então, a avaliação do servidor público ela não fica restrita a uma conversa com o gestor. Até porque outra preocupação que nós temos é justamente os critérios objetivos dessa avaliação. Nós temos que saber e proteger o servidor da ingerência política, de questões subjetivas. E olhe que aqui, Excelência, eu não estou nem levando aqui para situações de discussão ideológica que existe hoje aí dentro desse Estado que está se criando no Brasil. Estou apenas me atendo a questões técnicas e objetivas que já ocorrem no serviço público. E aí, por exemplo, nós partimos do pressuposto, Excelência, e aí eu já peço até vênia para essa colocação, que qual é a visão de serviço público que o mandatário, né, que o subscritor da PEC, o ministro da Economia, coloca? Porque nas oportunidades que o ministro teve de se manifestar com relação ao serviço público, o que se ouviu foi parasitas, assaltantes, acomodados, né? Em outra situação, fomos comparados a inimigos que deveriam ter uma granada no bolso. Se é essa a visão que os nossos gestores maiores têm do servidor público e do serviço público, esse texto não vai conduzir nossa nação a uma melhora. Pelo contrário, vai agravar a crise que nós temos hoje institucional, vai aumentar a judicialização, e isso não beneficia a ninguém, nem aos servidores, nem aos gestores, nem aos governantes e, ao fim e ao cabo, nem à população. O que a população quer são serviços públicos de qualidade e eficientes. O que os servidores querem? Os servidores querem prestar um serviço com qualidade, com autonomia, com segurança e com estrutura. E os gestores querem resultados. Todas essas questões são legítimas, mas nós precisamos, então, discutir o aperfeiçoamento permanente da prestação dos serviços públicos. Isso não pode ser feito com uma PEC que o caráter é meramente econômico, é de ajuste e arroxo. Esse não é o momento adequado para o debate. E aí, essa posição, também quem traz, já para finalizar, alguns senadores que tiverem em outros fóruns aí, debateu essa necessidade. Olha, a reforma tem que ser permanente. O aperfeiçoamento do Estado tem que ser permanente, mas não sob o enfoque do arroxo e do ajuste fiscal, e sim o enfoque de trazer cada vez mais a qualidade no serviço público que todos nós esperamos. Aqui eu já agradeço o tempo e a oportunidade.
Obrigado, Fernando Freitas.